investigar a validade de um instrumento psicológico, de um teste, tem diferentes possibilidades de análise. Uma delas é através da razão de validade de conteúdo, que é a validade de conteúdo. A gente tem outros tipos de validade que a gente também pode avaliar. E aí, quando a gente pensa em validade de um instrumento psicológico, a gente está pensando no grau que um teste mede aquilo que ele se propõe a medir. Um teste que avalia a depressão, ele vai ter que ter questões que falem sobre depressão. Um teste que avalia ansiedade vai ter itens que falam de ansiedade, sobre estresse e assim, conforme o construto que a gente está trabalhando. A gente vai dizer que o instrumento é válido quando os itens medem os comportamentos que são a expressão do traço latente que se deseja mensurar. Por exemplo, se a gente está fazendo uma análise depois, com base no instrumento que estava avaliando felicidade, esses itens eles vão se correlacionar de alguma forma, para a gente estar avaliando o mesmo construto. Normalmente, nas escalas, a gente pode ter um fator, dois fatores, né, ou mais. Por exemplo, na DAS 21, a gente tem depressão, ansiedade, estresse. Em instrumentos que avaliam o Big Five, a gente tem, de acordo com os fatores de personalidade, né? Então, a gente vai ter no mínimo cinco fatores. Mas também existem instrumentos que avaliam, né, um único construto. E aí a gente tem a validade daquele construto que a gente está avaliando. Então, tem vários tipos de validade, e uma das validades é a validade de conteúdo, que garante, né, quando a gente vai fazer essa validade, o que vai garantir uma boa validade de conteúdo é a cobertura adequada de todos os tópicos. E aí, normalmente, a gente vai contar com a ajuda de profissionais que são experientes na área, para que eles possam ajudar a compor os itens que não podem ficar de fora de uma avaliação, daquele construto. Por exemplo, aqui tem um artigo que foi construído no meu doutorado, junto com o professor André, com a prof. Letícia, com a Tainá e com a minha orientadora Tatiana, que é sobre a SAPS, uma escala que avalia sintomas positivos, como alucinação, delírio, comportamento, né, pensamento desorganizado em pessoas com manifestações psicóticas. E aí, esse instrumento precisaria de uma tradução para a população brasileira, e o projeto fez esse processo de tradução e adaptação dos itens, né? E aí, o primeiro item, por exemplo, avalia lá alucinação auditiva, quando o paciente relata que ouve vozes, né, barulhos ou outros. A gente contou com um comitê de profissionais experientes no assunto para avaliar se esse item era adequado e deveria estar presente na escala. Então, o item 2, o item 3, e assim com todos os itens da escala. A gente precisa de um número mínimo, né, de concordância desse valor, e aí depois eu passo aqui na próxima fórmula que foi utilizada do RVC. E aí a gente vai verificar se precisa fazer um ajuste no item, verificar se precisa, se pode manter o item como ele está, né? E a gente também pode deixar disponível na pesquisa espaço de sugestões, pode fazer um grupo com esses especialistas. Eu vou deixar também a referência desse artigo aqui na descrição do vídeo. Qual que é a fórmula, então, que a gente pode utilizar para calcular a validade de conteúdo? Então, a gente tem essa fórmula do RVC, que vai ser igual ao número de avaliadores que indicou aquele item como essencial, que sim, eu preciso ter aquele item para avaliar os sintomas positivos, como é o caso ali da SAPS, ou para avaliar os sintomas depressivos, ou para avaliar nível de burnout, né, e assim sucessivamente. E o número total de avaliadores da escala. Então, a gente vai ter o número que concordou com o item e o número de avaliadores que estavam nesse comitê de experts. Na razão de validade de conteúdo, vão permanecer os itens, né, do teste, aqueles que possuem um alto grau de concordância, ou se existe a necessidade de algum ajuste, também pode ser feito esse ajuste. Deixei um exemplo aqui fictício de uma escala que 14 pessoas, né, foram os avaliadores que falaram sobre aquela escala, avaliaram a validade de conteúdo daquela escala, e um dos itens, 10 avaliadores entenderam que aquele item era adequado e quatro entenderam que não era adequado. Então a gente usa essa fórmula bem tranquila aqui para verificar se aquele item deve permanecer ou não. Então aqui a gente teve um RVC de 0,43 e aí a gente tem diferentes marcadores para entender se é adequado ou não. Alguns vão dizer que tem que ser acima de 0,80, né? Então dá para verificar com a referência também qual o parâmetro que a gente vai estar utilizando para fazer a interpretação do RVC. Lembrando que ele é uma das possibilidades de análise da validade de conteúdo. A referência do Conselho de Psicologia, a Resolução 31 de 2022, também fala de validade, né? E também traz alguns pontos importantes que vale a pena conferir.
Vou compartilhar com vocês também, porque a gente não precisa fazer manualmente. Imagina, a escala tinha mais de 30 itens, e aí eu não vou fazer calcular de cada um deles manualmente, né, o índice de, o nosso indicador de validade aqui de conteúdo. Então, eu vou compartilhar com vocês uma possibilidade, é através do Excel, do JASP ou de outro software de análise que vocês tenham interesse. Mas no Excel é super tranquilo, a gente pode colocar a fórmula aqui, coloquei como exemplo a mesma que a gente fez, então em que 10 avaliadores entenderam que o item era adequado, 14 era o número total de avaliadores, e ele já calcula o nosso coeficiente aqui do RVC. E aí a gente pode pensar, o item 2 da escala, 5 pessoas entenderam que o item era adequado. No outro, 14 pessoas. E assim sucessivamente. 13 pessoas, 12 pessoas. Ali entenderam aquele item como importante. E a gente já coloca, aqui eu coloquei a fórmula previamente, mas tem aqui em cima, é só reproduzir aquela fórmula que estava no slide anterior, e a gente vai ter o nível, né, de validade de conteúdo desses itens aqui da escala. Daí a gente conseguiria ver que o item 3 teve uma concordância total, né, a validade de conteúdo adequada. Aqui o item 2 pode ser que ele precisaria ser revisado, porque daqui a pouco ficou inferior ao que a gente esperava, né? Então, é uma das possibilidades, mas pode ser feito manualmente também, mas tem essa possibilidade de fazer também via Excel, via JASP, né, entre outros. Então, essa é a importância da gente ter propriedades psicométricas adequadas para todos os instrumentos. Validade é uma delas, né? Fidedignidade que a gente falou também, a construção das normas, entre outros. Vou trazer outros vídeos falando sobre avaliação psicológica e construtos importantes e também sobre análise de dados tem no canal, se vocês quiserem acompanhar. Seria isso para esse momento e até um próximo. Um abraço.